Meu nome é Reginaldo Falcão Júnior, sou psicólogo, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. O ano de minha conclusão é 2002/2003, por conta dos atrasos da greve daquela época. Também tenho bacharelado pela Universidade Federal, fiz alguns anos depois, uma monografia orientada pelo professor Aniel, onde eu fiz um estudo sobre o contexto intersubjetivo de usuário de maconha. Há 2 anos atrás eu fiz curso de especialização em psicopedagogia, concluí pela Faculdade Metropolitana do Recife. E também durante esse percurso eu fiz 3 cursos de extensão pela Universidade Federal de Minas Gerais, um curso à distância, também voltado para o campo de atenção ao usuário de drogas. Atualmente trabalho na Prefeitura da cidade de Jaboatão, na Policlínica Cônego Pedro, em Cavaleiro, e tenho como rotina de trabalho o atendimento ambulatorial, individual e 2 grupos também que eu desenvolvo. Bom, eu defino a clínica a partir do próprio nome clínica, do grego klinei, que significa inclinar-se. É quando o indivíduo sai de sua direção espontânea e deliberadamente se inclina, se redireciona para algum fenômeno qual ele vai investigar. Bom, a articulação entre a teoria e a prática, do meu ponto de vista, se dá da seguinte maneira. Eu parto do princípio de que a teoria é o conjunto de ideias que faz parte da formatação do pensamento do cientista. Para mim, a teoria não explica uma realidade externa, ela não descobre os segredos de um fenômeno. Ela simplesmente é a maneira como o cientista pensa e como ele percebe esse fenômeno. Eu posso até dizer como ele cria esse fenômeno. A prática vai ser simplesmente a correspondência objetiva daquilo que ele faz a partir daquilo que ele pensa. Então, teoria e prática se articulam na medida em que, primeiro, há uma imagem, um projeto na mente do cientista, e que depois tende a se tornar uma ação. Essa ação tem como objetivo provocar algum tipo de mudança concreta no fluxo natural dos eventos que vinham ocorrendo. O marco teórico é sempre, para mim, interessante pensar como essa deveria ser uma resposta bastante simples e, ao mesmo tempo, ela se revela como algo complexo. Parece-me que, para psicólogos, coisas simples são bastante complexas. Pois bem, objetivamente, eu sigo a linha fenomenológica existencial, mas eu tenho muito claro na minha cabeça que a minha formação é como psicólogo. Eu sou um cientista, eu sou um profissional formado com nível superior, capacitado para diferenciar o pensamento e o funcionamento do senso comum do pensamento e funcionamento científico. Tenho conhecimento sobre algumas teorias de psicologia e, por algumas identificações, acabei seguindo a linha fenomenológica existencial. Eu estou explicando isso porque, como tem a ver com a minha história de vida, eu, como estudante de origem popular, tive algumas dificuldades para conseguir concluir minha graduação, mas uma coisa que eu tenho bem certa, a partir já da metade do curso, é de que eu não teria condições financeiras para estar fazendo nenhuma especialização em alguma teoria específica. Então estava muito certo na minha cabeça de que eu deveria aproveitar o máximo possível o período de formação na graduação, tanto em leitura como em experiências e trabalhos, porque seria a partir da graduação que eu iria começar a minha vida profissional. E assim foi. Minha reflexão sobre a prática, até pela linha teórica que eu sigo, ela se dá como rotina. Claro que eu não passo 24 horas por dia pensando
no meu trabalho, até porque meu trabalho é apenas uma parte de minha vida. Eu tenho várias outras coisas para fazer. Mas, como cientista que atua na observação e intervenção em meio ao comportamento humano, eu reflito sobre a minha prática, às vezes a partir de um programa de televisão, de uma novela, de um filme, a partir de uma cena que eu observo no meio da rua, a partir de um diálogo com pessoas conhecidas, né? E dessa maneira eu vou desenvolvendo aquilo que eu acho interessante e que vai contribuir para me aperfeiçoar no processo de ajuda aos meus pacientes. Hoje em dia também com a internet ficou bem mais fácil, muita coisa. Então, se antes eu só podia ler determinados autores, agora eu posso lá assisti-los, né? Eu gosto muito do programa do Café Filosófico, onde, por exemplo, Joel Birman, que eu li há 10 anos atrás, eu posso assistir o programa, repetir uma parte que eu não entendi, observar bem alguns detalhes. Em relação à questão da maneira como eu comunico os saberes que produzo na prática, existem diversas formas, das mais formais às informais. As informais vão desde das reuniões com outros profissionais da área de saúde, onde a gente compartilha nossas experiências e, enfim, se ajuda mutuamente a atuar no campo da saúde mental. Do ponto de vista mais profissional, do ponto de vista mais formal e científico, eu tenho algumas poucas contribuições, eu diria. Eu ainda quero poder produzir muito mais. Eu pude contribuir com um capítulo do livro que ainda está para ser lançado pela professora Rosinha, da graduação em Psicologia. Eu tive o privilégio de ter sido convidado para produzir um capítulo onde eu relatei minha experiência desde a saída da graduação, o início da minha vida profissional, e como eu desenvolvi inicialmente uma carreira onde eu acabei me especializando no atendimento a usuários de drogas. Também tive a oportunidade de contribuir com um capítulo no livro que vai registrar a história do programa Conexões de Saberes da UFPE. É outro livro que também está para ser publicado. Acho que foi bem legal a experiência. De 2008 a 2011, eu desenvolvi um grupo chamado Grupo Perceba, junto com outros profissionais de saúde, onde a gente teve a oportunidade de promover vários encontros e produzir várias palestras, onde compartilhamos aquilo que aprendíamos na prática clínica, ao mesmo tempo que aprendíamos em outros encontros discutindo sobre essa prática clínica. Era bem interessante. Também, como fruto do Grupo Perceba, foram desenvolvidas várias tirinhas de HQ, né, histórias em quadrinhos, digital, e que a gente publicou via e-mail. A gente lançava para um conjunto de amigos. Havia também um blog, hoje em dia o blog foi encerrado, onde nessas historinhas de 3 partes apenas, era o desafio, a gente comunicava alguma coisa que achamos interessante em relação à prevenção e compreensão do universo do usuário de droga. Bom, por último, eu tenho desenvolvido um trabalho sistemático com crianças, meus vizinhos, né, as crianças aqui da redondeza de minha casa, e é um trabalho de produção de vídeo. Tem sido bem interessante a experiência, onde eu consigo, a partir do encontro para a produção do vídeo, promover discussões, por exemplo, sobre democracia, sobre senso de justiça, igualdade, solidariedade, coisa e tal. Organização, planejamento, né? E tem sido bem legal. Inclusive o último vídeo que a gente editou, chamado Comadre Folozinha na Rua Queluz, que é o nome da rua que eu moro, o roteiro foi totalmente produzido pelas crianças. Eles apenas chegaram na minha porta batendo: a gente quer fazer um filme. E eu disse: vocês têm um roteiro? Eles disseram: a gente tem. E aí pronto,
foi beleza, a gente filmou em duas partes. Eu fiz apenas a orientação em relação ao posicionamento da câmera e a edição final no computador, mas para mim foi bem legal, partindo do princípio de que no ano passado a gente começou com um trabalho de exposição de filmes, numa associação de moradores. Hoje a gente está num trabalho de produção de filmes, e é uma evolução, que eu achei bem legal. Minha compreensão em relação à pesquisa e intervenção é basicamente o que eu já venho dizendo. A clínica é isso. A clínica é um processo de pesquisa e intervenção. Se a gente imagina o atendimento individual, então é uma pesquisa singular, é a pesquisa sobre a história de vida do indivíduo, tá? E nessa pesquisa a gente vai fazer o levantamento de dados, vai construir hipóteses, vai testar determinadas hipóteses junto, claro, com o paciente, e enfim, e a intervenção vai se dando nesse encontro, na construção dessa relação terapêutica, mas que no final, numa escala bem menor, a clínica individual ela é como uma pesquisa de campo. Você tem um fenômeno, você tem determinadas hipóteses, você vai fazendo alguns testes, aplicando algumas técnicas e obtendo alguns resultados. Vai fazendo avaliação, a partir dessa avaliação você permanece com alguns procedimentos ou troca outros. A clínica é pura pesquisa e intervenção.